Bom, culto de fé e milagre. Quem quer um milagre? Levante a mão. Glória a Deus. Agora, quem tem fé? Aí é que é bom. Querer milagre é bom, mas tem que ter fé. Sem fé não dá não. Só consegue alguma coisa, só consegue milagre se você crer, se você acreditar, se você confiar. Amém? E nós temos uma série de palavras que é o Deus que é. É o quê? O que é que seu Deus é? Quem é o seu Deus? E hoje a minha palavra para você é uma palavra de uma revelação de Deus. Palavra que Deus se revelou ao povo de Israel há alguns anos atrás. E eu quero trazer para você hoje, porque essa palavra, ela, como eu estava terminei de ler o livro de Êxodo, né? Essa semana passada, terminei de ler o livro de Êxodo na semana passada, isso. E essa palavra mexeu muito comigo. E aí calha de que trazem para mim uma mensagem que estava exatamente no livro de Êxodo. Será que foi coincidência, né? E o pior é que esse texto que eu vou usar hoje foi um texto que mexeu muito comigo quando eu estava lendo o livro de Êxodo. Mexeu muito. Eu parei, meditei, fiquei lá lendo, fiquei observando. E é um texto que, como eu sempre falo às vezes aqui, a gente já lê tantas vezes, né? Mas há um momento que você se depara para ele, você olha para ele assim e diz, que isso? Que coisa linda, não é? Deus fez aqui. E aí é o texto que eu quero falar com vocês nessa noite, porque Deus é o Jeová Rafá. Amém? Eu quero ler com vocês o que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, o versículo é o 26, para a nossa reflexão. Diz assim o texto: dizendo-lhes, se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Deus que sara. Queridos, esse texto mexeu muito comigo porque quando o povo saiu da terra do Egito, saiu lá do Egito, a Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Foi uma unção tremenda que aconteceu naquele momento, foi uma revolução tremenda que aconteceu naquele dia, porque a Bíblia diz que o mar ele se transformou em parede de água de um lado, parede de água do outro. E quem tem apartamento aqui, né, aqui na Barra, na Tijuca, aqui no Recreio, sabe que água em parede não dá certo não, dá infiltração e tem um incômodo tremendo. Eu não sei se alguns aqui têm esse problema em casa, mas infiltração mexe com a gente. Mas foram duas paredes de água, e eles passaram a pés enxutos. O mar se abriu e eles experimentaram um grande livramento de Deus. Israel experimentou um livramento tremendo de Deus. Mas logo depois, logo em seguida, eles chegaram a Mara, um lugar de águas amargas, lugar onde não dava para beber a água. Eles chegaram em um lugar onde eles tiveram sede, mas eles não conseguiram tomar água. A frustração era grande, eles estavam frustrados diante daquilo que estava acontecendo ali. E foi exatamente naquele lugar de Mara, naquele lugar onde as águas eram amargas, que Deus se revelou como Jeová que sara, o Jeová que cura, o Jeová Rafá. Mas eu quero trazer para nós uma palavra nessa noite, para mexer um pouquinho com a nossa mente, para nos fazer pensar um pouco. Naquele dia, Deus ele podia simplesmente pegar aquela água e tornar ela doce. Mas o que Deus queria mesmo era revelar um princípio para aquele povo. Queria revelar para eles um princípio eterno, um princípio que eles não se esquecessem nunca mais. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma revelação que é passageira, que é transitória, você recebe isso, mas você a esquece amanhã. Mas Deus não queria que o povo esquecesse quem ele era, o que havia de ser revelado para eles naquele momento. Era ali na sede, na angústia, na frustração, que Deus queria revelar quem ele era, mas o que Deus queria é que o povo não esquecesse isso. Sabe por quê?
Porque a nossa cura, ela começa quando reconhecemos quem é Deus. E quando nós não reconhecemos quem é Deus, a nossa cura não acontece. Eu estou falando aqui de cura completa, tá? Então, a cura do homem, a cura que Deus tem para nós, ela só acontece quando eu conheço quem Deus é. Sabe por quê? Israel conhecia o Deus que tinha poder, mas ele não conhecia o poder, ou melhor, ele conhecia o poder de Deus, mas ele não conhecia o Deus de poder. Eles viram Deus fazer um milagre, eles viram acontecer algo tremendo, eles viram o mar se abriu, eles passaram pelo mar, mas quando chegaram em Mara, a Bíblia diz que eles murmuraram. Irmãos, pensa comigo, você vê o mar se abrir, você passar a pés enxutos por ele, não morrer, e você vê o exército de Faraó ser tragado atrás. E aí agora eu me lembrei de um ateu que quis dizer que aquilo não foi milagre, né? Porque na época em que Israel passou pelo Mar Vermelho, era uma época em que a água baixava e ficava apenas um palmo d'água, e ele tentou provar que era uma época em que o mar não estava muito alto, então Israel passou ali com um palmo, né, mais ou menos de água na canela, e por isso que eles passou ali. Aí o crente disse, glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso mesmo. E o ateu olhou assim e disse, como Deus é poderoso? Estou dizendo a você que eles passaram com água de um palmo só na canela, um palmo de água eles passaram. O cara disse, mas Deus afogou o exército de Faraó, seus cavaleiros, num palmo d'água. É um milagre, de qualquer jeito. Então eles viram esse milagre, eles viram isso acontecer, irmãos. E como é que agora eles chegam diante de um problema bem menor e eles começam a murmurar? Sabe por quê? Porque eles viram o poder de Deus, eles conheceram o poder de Deus, mas eles precisavam conhecer o Deus que é poderoso. Então o que Deus quer de nós nessa noite é que não apenas usufruamos do seu poder, mas que possamos conhecê-lo como Ele realmente é. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. O povo conhecia apenas os milagres de Deus, conhecia apenas o poder de Deus, mas eles precisavam conhecer a Deus. Irmãos, nós não podemos apenas nos limitar a ver milagre, a receber milagre, a conhecer milagre. Nós precisamos conhecer o Deus do milagre, porque quando nós conhecemos o Deus do milagre, nós viveremos milagres todos os dias. E aí, Deus poderia muito bem trazer ali a Israel, mostrar que a água poderia ficar doce, eles beberiam com muita facilidade, mas Deus não queria mostrar a eles isso, não. Deus queria se revelar, Deus queria trazer para eles não apenas uma cura, um toque, deles ficarem bons, não, Deus queria trazer para eles uma revelação, porque quando entendemos quem é o Deus que nos toca, quando temos a revelação de quem é o Deus que nos toca, então coisas grandes nós vamos ver acontecer na nossa vida. Porque, como disse, muitos querem o poder de Deus, mas não querem o Deus do poder. E se você olhar para trás, se você olhar ao seu redor, você vai ver tanta gente que já usufruíram do poder de Deus, já usufruíram do milagre de Deus, mas nunca conheceram a Deus. Nunca conheceram a Deus. Paulo diz que é impossível que aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que recebeu uma revelação de Deus, aquele que recebeu um contato de Deus, aquele que teve o toque de Deus, aquele que teve um relacionamento com Deus, uma vez iluminado por Deus, ele se afaste desse Deus Todo-Poderoso. É um texto difícil de se entender, mas Paulo está dizendo que quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem um encontro com Deus, o diabo não vai tirar você da presença de Deus. Irmãos, e quando eu olho aquele texto, eu vejo Jesus dizendo assim, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Todos aqueles que o Senhor me entregou estão aqui, Pai. Nenhum se perderam, exceto o filho da perdição. Então, irmãos, ter um encontro com Deus, conhecer a Deus, é o passo primordial para termos a cura que nós precisamos. Muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo aqui
momento de que a gente tem que ser verdadeiro, né? Nós somos pessoas de verdade, nós não somos fake. Nós somos crentes mesmo, nós somos pessoas humanas, comuns, como todo mundo. Nós somos carne e osso. No meu caso, mais carne do que osso. Nós somos pessoas normais. Nós somos pessoas verdadeiras. E eu quero falar para nós quantas vezes nós não temos esse relacionamento com Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que é esse relacionamento que nos traz a cura. Esse relacionamento que nos traz a graça de Deus. Queremos muitas vezes, irmãos, um milagre. Mas não queremos ter um relacionamento com o milagroso. Relacionamento com Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz que o Senhor foi levado como matador, como ovelha para o matador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, eu posso ficar doente? Pode, mas não deve. Deus não nos quer doente. Deus nos quer sarado. Deus nos quer curado. Deus nos quer firme. Deus nos quer avançando. Deus nos quer potencializando aquilo que Ele tem colocado em nós. Mas para isso eu preciso conhecer Ele, eu preciso me entregar para Ele, eu preciso ter um relacionamento com esse Deus que faz milagre. Sabe por quê, irmãos? Quando eu falo em cura, eu não estou falando apenas do corpo, não. Eu estou falando que o Jeová Rafá, Ele cura também o meu corpo. Mas uma coisa muito importante é que o meu coração, ele esteja firmado no Senhor, seja um coração puro, um coração limpo. As águas lá amargas de Mara representavam exatamente isso. Ela representava problemas não apenas físicos, mas, irmãos, as águas de Mara representavam feridas na alma, traumas do passado e dor na caminhada. Vou repetir: feridas na alma, traumas do passado e dores na caminhada. Quem não tem isso? Quem não passa por isso? Quem não passa por isso? Quem não tem feridas, sabe, que vem, quando vem à tona, vem para machucar, vem para arrebentar. E essa ferida, isso que acontece na nossa alma se dá muito pela nossa falta de perdão, que foi ministrado aqui o mês passado. Não perdoamos, isso nos machuca todo dia. Porque o perdão, irmãos, a falta de perdão é como se você toma um veneno e pensa que o outro que vai morrer. E fica te matando, te martirizando. Então as águas de Mara representam isso, porque quando o povo chegou ali, eles olharam e fizeram: caramba, vou fazer o que aqui? A alma dele estava tão ferida que eles começaram a pensar, talvez naquela água fresquinha lá do Egito. Traumas do passado, estavam prisionados lá fora, prisionados lá no Egito, sendo humilhados. Uma nação grande, uma nação que tinha uma promessa, vivendo debaixo de escravidão, e isso machucava, isso rebentava com eles. E agora, irmãos, eles estavam em uma caminhada em direção a uma terra que eles haviam recebido como promessa, e eram dores, era dificuldade, era um mar que tinha que se abrir. Dores, a nossa caminhada aqui na terra nos causa dores, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso refrigério, porque Ele é o Jeová Rafá, que sara essas dores. Mas Deus é tão especial, mas tão lindo, que Ele usou aquele momento ali, aquela situação lá em Mara. Ele podia muito bem, irmãos, pegar aquela água e transformar ela em uma água doce. Mas primeiro ele precisava curar a alma daquele povo. Nós entramos aqui muitas vezes, irmãos, com dores materiais, com a doença. Mas muitas vezes Deus quer primeiro curar a tua alma, para que a tua alma possa viver em um corpo sarado. Não adianta ter um corpo sarado e uma alma ferida. Não adianta ter um corpo bom, um corpo que está saudável, mas a alma ferida, amargurada.
E consequentemente essa dor da alma, essa amargura da alma vai trazer de volta doença para o teu corpo. E você fica nessa. É como o cachorro que corre atrás do rabo, né? Dando volta, dando volta, dando volta. E você não consegue alcançar porque a tua alma está ferida. E o que Deus queria ali em Mara era trazer para o povo alguma coisa que pudesse transformar a alma dele. Isaías tem uma expressão que é muito linda lá no capítulo 30 de Isaías, versículo 26 também. Isaías traz uma coisa tremenda para nós. Ele diz que o Senhor atará a ferida do seu povo e curará o golpe das suas chagas. Aqui, ó. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completo, quando o Senhor cuida das contusões do seu povo, cura as feridas que lhes causou. Então o Senhor quer se revelar para nós como Jeová Rafá, e Ele quer fazer uma cura completa. Cura completa, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Quantas pessoas nós conhecemos que são atletas, corpo atlético, saúde perfeita, mas a cabeça tem um parafuso a menos. Desnorteado, sem rumo, sem direção, com a alma ferida, com o espírito devastado. E o Senhor, nesse texto, está dizendo que Ele não quer que as doenças que atingiram o povo lá no Egito, o povo de Faraó, possa atingir o povo dele. Jeová Rafá, Ele é completo. Ele quer alcançar o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. Mas para isso, você precisa abrir o coração, não apenas a boca para pedir. Pedir é fácil, falar é fácil. Falar, irmãos, que Deus cura é fácil. Mas o que Deus quer é que eu saiba, que eu sinta aqui dentro, que eu tenha convicção que Ele realmente cura. Porque quando você fala com convicção, quando você fala com autoridade, a coisa acontece, não tem como não acontecer. Porque você está falando com autoridade, você está crendo naquilo que você está falando. Irmãos, abrindo parênteses aqui, quantas vezes eu saí para evangelizar, mas eu estava evangelizando, mas nem eu mesmo estava crendo naquilo que eu estava dizendo? Como é que a pessoa vai crer se eu mesmo não estou crendo? Quantas vezes nós queremos convencer alguém a vir a Jesus, quando muitas vezes nem nós mesmos cremos? E eu quero ir mais além, quero ser um pouquinho até duro com vocês hoje. Sabe por que muitas vezes você não traz uma pessoa para a igreja? Porque talvez você nem mesmo está acreditando que alguma coisa vai acontecer. Porque, irmãos, se você tivesse convicção, se nós tivéssemos convicção de que o milagre ia acontecer mesmo, nós traríamos alguém. É duro isso, né? Então, exatamente isso que Deus queria fazer. Deus queria que a cura fosse completa no povo de Israel, mas Ele precisava que o povo abrisse o coração, porque agora, naquele momento, estava acontecendo a primeira vez que Deus estava se revelando como Deus que cura. Gente, era a água que estava amarga, não era doença não, Ele não queria. O povo estava reclamando da água que era amarga, e Deus agora está dizendo assim: eu sou o Deus que cura. Deus aproveitou aquele momento ali, Deus aproveitou aquela situação para se revelar. Conhecer a Deus, irmãos, conhecer o Deus que cura, conhecer o Deus que cura, é melhor do que ser curado. Não parece contraditório isso? Mas não é. Quando você conhece o Deus que cura, você não está interessado apenas numa cura, você está interessado em um Deus que vai te curar constantemente. Então eu quero conhecer o Deus que cura, eu não quero ser apenas curado. Quantas pessoas receberam o milagre de Deus e foram embora? Porque eles conheceram o milagre e tomaram posse do milagre, mas não tomaram posse de Deus. Não tiveram conhecimento de Deus. Ou você acha que os 10 leprosos não foram curados? Quantos creem que os 10 leprosos foram curados? Quantos creem?
Foram curados. Está lá, Marcos capítulo 7, versículo 17, Jesus dizendo assim, eu curei 10. Eu curei 10. Só um voltou para agradecer, só um voltou para glorificar a Deus, só um. Sabe o que aconteceu, irmãos? É que 9 receberam alívio das suas dores, mas um recebeu revelação de quem era Deus, quem era Jesus. Ele testemunhou, esse aqui é o Jesus que cura. 9 receberam alívio, mas o outro teve relacionamento. Ou você acha que é à toa que a gente diz que a Sara é uma família para pertencer? Foi curado, foi embora. E aí? O outro não, o outro voltou para se relacionar com Jesus. É isso que Deus quer de nós, irmãos, uma igreja que se relacione com o Jeová Rafá. Quando nós tivermos um relacionamento com o Jeová Rafá, muitas vezes não vamos nem falar, a cura vai chegar antes de nós abrirmos a boca. Enquanto um quis apenas um alívio das suas dores, apenas recebeu uma cura da sua enfermidade, o outro, o único, ele recebeu uma revelação no seu coração. Ele sabia quem era Jesus. Ele voltou e disse, é você que eu quero, é ao teu lado que eu quero estar. A Bíblia diz que o ex-endemoniado gadareno, digo ex-endemoniado porque ele era ex, né? No endemoniado gadareno não, ele foi ex-endemoniado. A Bíblia diz que quando Jesus foi embora, ele chegou para Jesus, ele queria estar ali com Jesus. Jesus disse, não, volte para a sua casa, volte para os seus e anuncie a eles tudo quanto eu te fiz. Aquele moço, irmãos, ele teve um encontro tão profundo com Jesus que ele não queria deixar de se relacionar com Jesus, porque ele pensava que era um relacionamento físico, que iria perpetuar a bênção dele. Jesus não está aqui físico, irmãos, mas o Espírito Santo está aqui, o Senhor está presente neste lugar, e se você tiver um relacionamento com Ele, com certeza a sua cura vai chegar, porque Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová que cura. Deus, Ele não quis apenas sarar ou trazer uma água doce para o povo de Israel. Ele não quis apenas tirar a dor daquele povo. Mas o que Deus queria e quer é usar essa dor para nos mostrar quem Ele é. Ele vai usar essa dor para mostrar quem Ele é. Talvez você está doente hoje. Talvez você está sentindo uma dor hoje. Não sei se no corpo, não sei se na alma. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus vai te curar para mostrar quem Ele é. Aleluia. Deus quer te curar para mostrar quem Ele é. Deus quer te curar para que você tenha um entendimento quem Ele é. Deus quer te curar para que você tenha um encontro com Ele, para que você permaneça nele. Porque, irmãos, se for cura para ir embora, é melhor ficar doente. É como Jesus Cristo disse, né? É melhor entrar com um olho no reino do céu do que com os dois ir para o inferno. Então, se não for para ter um relacionamento com Ele, se não for para continuar firme com Ele, é melhor permanecer doente buscando Ele. É duro isso, né? Ele vai usar a dor como um ponte para revelar quem Ele é. Ele usou as águas amargas de Mara para se revelar como Deus que sara. Agora eu te pergunto hoje,
que é que Deus quer curar em você? O que é que Deus quer curar em mim? Será que a amargura de Mara ainda está em nós hoje? Ferida da nossa alma, traumas do nosso passado, as dores da caminhada. O que é que Deus quer curar em você hoje? Você já parou para pensar o que é que está enfermo em você hoje e que Deus quer curar, se você deixar? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei, quem quer o milagre? Todo mundo disse, eu. Quem tem fé para o milagre? Eu. Então, qual é a doença, qual é a enfermidade, o que é que está te atingindo hoje? Que Deus precisa curar em você, mas que você precisa deixar Ele curar. Porque, irmãos, a falta de confiar nesse Deus, essa falta de confiança é que nos faz, muitas vezes, reclamar mais do que crer. O povo de Israel, diante das águas amargas, começaram a reclamar. E aí? E agora? Sabe por quê? Porque eles não conheciam o Deus que cura, eles não conheciam o suficiente para acreditar que aquilo ali era fichinha para Deus. Deus quer sarar, Deus quer curar, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Ele não foi, Ele é. E aquele povo estava tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, mesmo vendo os milagres de Deus, eles estavam tão distantes de Deus que eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Eles não conseguiam ouvir Deus falar com eles e dizer assim, olha, eu não vou deixar que vocês sintam as mesmas dores do povo do Egito. Eu não vou deixar que vocês vivam as mesmas doenças no povo do Egito. Eu não vou deixar faltar água para vocês. Essa distância espiritual, irmãos, que muitas vezes nós temos, nos impede isso de ouvir essa voz. E a pergunta é, até quando nós vamos continuar distantes do Senhor? Até quando nós vamos contemplar milagres, mas não vamos ter um bom relacionamento com Ele, com Jesus? Mara foi um lugar onde a dor e o sofrimento se transformou em revelação de Deus. Mara foi um lugar onde havia amargura, dificuldade, mas ali se transformou também em um lugar onde Deus se revelou. Foi ali que o povo descobriu que Deus não é apenas Salvador, o povo descobriu que Deus também curava. Eles começaram a ver que Deus apenas não salvou eles da escravidão do Egito, mas que Deus também era um Deus que cura. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele é completo. Ele nos salvou, Ele nos libertou, mas Ele também quer nos curar. Eu tenho um diagnóstico de cirurgia, mas eu não aceito ele. A irmã que veio testemunhar aqui não aceitou também. Mas nós precisamos conhecer esse Jeová, esse Deus que sara. Para quê? Para que nós possamos ter não apenas a salvação. Já é muita coisa a salvação, não é? Já é muita coisa. Já é muita coisa. Mas Ele também quer ser o nosso curador.
Mas para isso eu preciso ter esse relacionamento com Ele, porque Ele está me dizendo nessa noite: eu sou o Senhor que te sara. Eu não sou apenas o Deus que faz, eu sou o Deus que sou. Eu sou quem eu sou. E eu curo. E a Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas eu não sei como está o teu nível de fé. Mas se você conhece apenas as obras que Deus faz, se você conhece apenas aquilo que Ele realiza, mas ainda não o conhece como Jeová Rafá, hoje Ele te chama não apenas para ser curado, mas Ele te chama para ter um relacionamento com Ele, para viver uma experiência nova com Ele, para ter uma nova revelação dEle, uma revelação de quem é Deus. Mas pastor, isso é possível? É. A Bíblia diz que Jó, só no finalzinho lá, né? A Bíblia diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar, quer dizer, ele viu milagres, ele viu coisas grandes acontecer, mas quando ele começou a andar com Deus, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então, queridos, Deus quer nos dar essa cura, Deus quer nos curar, mas Ele quer se revelar a nós como o eu sou, Jeová Rafá. O Senhor está dizendo a você nessa noite: eu quero que você me conheça pessoalmente, eu quero que você me conheça de forma mais íntima. Eu quero andar contigo, meu filho. Eu quero andar contigo, minha filha. Está doendo, tá? Eu estou sabendo que está doendo, porque você anda comigo. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos esguelamos, nós gritamos, parece que nós queremos que Deus nos escute. E Ele diz nessa noite para mim e para você: meu filho, eu não preciso muita coisa, eu só preciso que você ande comigo. Eu só preciso que você se relacione comigo. Eu só preciso que você entenda quem eu sou de verdade. Eu sou o Jeová que cura. E Ele está dizendo para você nessa noite: escute. Escute. Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero te curar. Aleluia. Ele está dizendo para você nessa noite: deixa eu curar você. Deus quer te curar, mas você precisa deixar Ele te curar. Aquele jovem rico tinha um trauma na alma, tinha um conflito interno muito grande. Ele não permitiu que Jesus curasse ele. Jesus não estava interessado no dinheiro dele, não. Jesus estava interessado em curar ele. Mas Jesus queria que ele deixasse Jesus o curar. E nessa noite Jesus quer que você deixe Ele te curar. Se você deixar Ele te curar, você vai sair daqui hoje curado. Hoje curado, hoje. Mas deixe, permita. Porque às vezes, irmãos, a cura, ela dói. A cura, ela dói. Hoje está mais fácil, né? Tem anestesia, né? Mas já imaginou Lucas operando no passado? Mas a cura dói, irmãos. O remédio bom é amargo. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: aleluia. Se você deixar, filho, eu vou te curar. Irmãos, isso não é um chavão, isso é uma promessa e isso é uma certeza que eu tenho. Se você deixar, Ele vai te curar. Se relaciona com Ele. Comece agora, onde você está, comece a abrir o seu coração.
E comece a dizer ao seu pai: Pai, eu quero, eu deixo. Eu quero, eu permito. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Jeová Rafa, venha, 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 venha sobre mim agora. Arranca, Senhor, arranca essa dor, arranca essa dor, arranca essa doença, arranca esse trauma, arranca. Eu permito, Senhor. Diga ao Senhor essa noite: ó, não tem problema se vai doer, eu quero é ser curado. Não tem problema se doa, Senhor, eu quero é ser curado. Porque eu te conheço. O meu relacionamento contigo, Senhor, é tão intenso, tão tremendo, que chorar contigo é a melhor coisa do mundo. Oh, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Os pastores vão vir para cá hoje novamente, como sempre nós fazemos. Eu sei que é um momento rápido de unção, de oração, mas se você sentir um desejo no coração e dizer assim: pastor, pastor, pastora, eu estou com uma determinada dor, estou com um determinado problema aqui agora, eu quero que você ore por mim desse problema, e Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai se entregar. Aqui tem pastores e pastoras. Se houver alguma doença, alguma coisa que você quer ser curado, mas que você ainda não teve coragem de falar para ninguém, fala no ouvido desse homem de Deus, dessa mulher de Deus agora: eu quero receber essa cura. E a semana que vem você vai feito aquela irmã, vem aqui, testemunha do que Deus fez na sua vida. Vem para cá, pastores. Mas tenha fé, tenha essa convicção. Deixe Deus mudar o fato de que muitas vezes você só vai ver nos outros a cura. Tem que acontecer em você, tem que acontecer em mim nessa noite, em nome de Jesus. Então vem para cá, vem, recebe a cura nessa noite. Você que está doente na alma, no espírito, no corpo, Deus vai curar a tua vida agora em nome de Jesus. Passa por aqui, vem com fé, na esperança que o Senhor vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura. E eu creio que nessa noite há uma unção neste lugar de cura, uma unção de renovo, de graça. Nós entendemos que quando nós nos derramamos, quando nós te reconhecemos, o Senhor sara a nossa doença e a nossa enfermidade, em nome de Jesus.
o mar e não puder atravessar. Esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Chame esse nome que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te afogar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Agora você faz, depois tem que fazer feito aquele leproso, você volta para agradecer. Sobe aqui no altar, faz feito qual é o nome dela? A Vanderné, sobe aqui e diz, olha, Deus fez. Aí você vai dizer assim, e vai continuar fazendo, porque eu vou continuar firme na presença do Senhor. Eu vou continuar buscando ao Senhor. Eu não vou abrir mão da revelação dele na minha vida. Eu não vou abrir mão de ter intimidade com ele, porque ele é o meu Deus. Então terça-feira, fala com o Rafão e diz, eu quero dar meu testemunho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Agora, Deus, continua conosco, não nos deixa só. E não permita, Senhor, que nós nos afastemos do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do sublime Espírito Santo, seja com esta igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos dê uma semana de muita bênção, uma semana de presença exaustiva do Senhor, para que possamos perpetuar a bênção de Deus na nossa vida. Que esta semana você possa colher aquilo que você plantou. Mas se sua colheita for uma colheita especial, o Senhor vai te dar uma colheita maravilhosa, uma colheita cheia das bênçãos de Deus. Mas se você semeou com autoridade, se você semeou na graça de Deus, você terá uma colheita. Como é mesmo? Deus te abençoe. Terça-feira todo mundo aqui. Se você crê, traz mais um. Aberto pelas águas.